O João é um garoto solitário e sem muitos amigos. Ele passava todo o seu tempo extra no clube de literatura e, devido à sua personalidade um pouco tímida, ele jamais acreditou que namoraria uma garota. Mas em um fatídico dia, ele se vê em uma situação bastante inusitada. O João estava de frente com a Natália, a garota mais popular do colégio, e ela estava oferecendo que ele tirasse uma casquinha dela. A história até poderia parecer um sonho, mas não era. E para entendermos melhor o que havia acontecido, precisamos voltar algumas semanas atrás. Até então, João não conhecia a Natália e passava a maior parte do seu tempo sozinho no clube de literatura, já que ele era o único membro. Esse lugar era especial para ele, pois havia montado tudo sozinho. Do alto ele conseguia ver o clube de atletismo lá embaixo praticando, e quando ele menos espera, uma intrusa acaba entrando em seu recinto. A garota nota o nosso bravo guerreiro e se aproxima. O João não entende nada do que está acontecendo, até que a garota dá uma cambalhota por cima do seu corpo, ficando com algumas partes bem próximas do seu rosto. Na verdade, ela queria se esconder atrás dele, e uma outra garota acaba aparecendo procurando por ela. A intrusa pede que o João faça silêncio e não conte àquela garota que ela estava ali. Sem escolhas, o nosso herói acaba encobrindo a garota, e a outra menina vai embora. A intrusa misteriosa agradece e vemos que ela tem um corpo bastante musculoso. E eu aposto que essa garota é mais forte do que você. Ela revela que odeia ficar no clube de atletismo, já que lá só ensina coisas muito básicas e ultrapassadas. Nós vemos que além de ser musculosa, essa garota ainda é uma otaku e ela já vai pegando uns mangá ali para poder ler. Essa garota aí, galera, é a Natália, e ela é muito popular por ser a melhor aluna no atletismo. E ainda assim tem uma personalidade brilhante e é bastante sociável. Ela era o completo oposto do João. Todos os garotos do colégio dariam tudo para poder ficar ao menos perto dela. E diferente do nosso herói, na hora do lanche ela era cercada pelos garotos, enquanto o João ficava lá jogando Pokémon GO junto com seus outros amigos nerds. Essa era a primeira vez que esse virgão viu uma garota tão bonita assim de perto, e ele não consegue segurar os seus olhos e fica encarando a barriga tanquinho ali da garota. Ela começa a rir e ele acha que é por causa dele e começa a ficar encanado. Incomodado, ele começa a dar algumas indiretas para ver se a garota vai embora, mas na verdade ele estava apenas com muita vergonha dela. Ela não liga muito para as indiretas e diz que adorou esse clube de literatura dele. Ela pergunta se pode voltar ali mais vezes, e ele fica fazendo uma cara de bravo, basicamente dizendo que não quer que ela volte ali. A coitada da garota começa a achar que é porque ela tá cheirando suor, já que ela ficou correndo no sol por algumas horas, então ela pede desculpas por estar fedorenta. Ele dá um grito dizendo que não é nada disso, e a pobre garota vai embora bastante triste. Arrependido, o João diz que ela pode voltar, e o semblante da garota muda rapidamente e ela começa a ficar bastante alegre. Ela agradece dizendo que vai voltar todos os dias. Ele se apresenta e ela diz que seu nome é Natália, mas pode chamar ela de Nath. Ela tem uma personalidade um pouco excêntrica, mas dá pra ver que ela também é um pouco tímida. Então ela se despede do nosso herói, deixando o pobre coitado todo vermelho e apaixonado. Vocês vão ver que a partir de agora, eles vão ter uma relação bastante legal entre eles, acompanhem. No outro dia a garota realmente volta e ela não tá usando o uniforme de atletismo. Ele fica um pouco mal-humorado porque ele achou que ela não iria vir. No começo da história ele fica com um pouco de frescura, mas depois ele já vai mudando a forma de pensar. E ele até se revela sendo um pouco danadinho, vocês vão ver. Ele fica bravo porque ela é bastante dominante e fica fazendo perguntas a ele, atrapalhando o seu dever de casa. Ele estava tentando se concentrar nas lições de matemática porque ele não era muito bom. A garota se aproxima e começa a encostar nele, interessada em saber o que ele estava estudando. Como um bom virgão, ele fica bravo perguntando por que ela está tão próxima. Ela diz que pode ensiná-lo se ele quiser, e que mesmo ela tendo essa aparência, ou seja, mesmo ela sendo bonita, ela ainda assim era inteligente. O nosso herói não acredita muito nisso e diz que não precisa da ajuda dela. A garota bem que estava tentando, mas o João não estava ajudando muito. Ela então decide que vai tirar uma soneca e já vai logo deitando ali no chão. O sem vergonha do João fica encarando as axilas da garota, e ele é tão estranho que não consegue parar de olhar, e já começa até a pensar em outras coisas.
O grafite da sua lapiseira havia acabado e ele descobre que tinha deixado dentro da mochila. Ao tentar pegar o grafite de sua lapiseira, ele percebe que ela está no meio do caminho. E ao se esticar para alcançar a mochila, ele acaba escorregando e batendo os braços aonde não devia. A garota acorda meio desesperada, sem saber o que está acontecendo, e começa a disfarçar, dizendo que havia dormido bastante e que precisa ir embora porque ela tem alguns deveres lá no clube de atletismo. Isso era mentira, galera, porque ela não tinha deitado ali não fazia nem 30 segundos. Ela realmente estava acordada e fica toda sem graça do lado de fora. E ela não acredita que o João tinha tocado nos opais ali dela. No outro dia ela volta para a sala como se nada tivesse acontecido. O Prota fica bastante envergonhado e percebe que ela estava sentada no chão. Ele oferece o seu puff para que ela possa se sentar, mas a Natália diz que está muito bem e que não vai incomodá-lo. O Prota fica pensando um pouco nisso e fica com medo de que ela não volte mais lá porque não tem lugar para ela se sentar. Então mais tarde, quando ela retorna, o Prota tá lendo seu mangá sentado no chão. Ela chega ali e fica pensando onde deve se sentar e acaba se sentando ao lado dele. O nosso herói é um pouco sem vergonha e já fica desconcentrado e não consegue ler. Ele imagina que ela não se sentou no puff porque ele estava sentado lá durante vários meses e provavelmente estava com seu cheiro fedorento ali no puff. Ele então vai correndo até lá e joga um spray de limpeza para tentar deixar o lugar mais limpo. Porém, a Natália imagina que ele tá fazendo isso porque ela tá cheirando suor, já que ela acabou de vir do clube de atletismo. Ela cheira sua própria roupa e pergunta se ela tá fedendo, e ele insiste que não. Mais tarde, quando ela volta, ele havia comprado uma almofada para que ela pudesse se sentar. Ela fica bastante emocionada porque ele havia comprado com seu próprio dinheiro, e ela sai correndo para agradecer a ele, segurando em sua mão. Ele diz que não foi nada e fica muito sem graça, e ele fez isso para ela se sentir um pouco mais confortável, porque ele estava com medo de que ela não voltasse mais lá. Embora ele fique com essa frescura dizendo que quer que ela vá embora, no fundo ele deseja que ela continue ali, já que ela era muito bonita, era cheirosa e ainda era uma otaku que gostava de ler os mesmos mangá que ele. Se você aí deseja ter uma garota dessas, comenta aí pra gente. Ele diz que agora que fez isso pra ela, vai ser mais difícil ainda de expulsá-la. Ele ainda estava negando que gostava da garota, mas no fundo a gente sabe que ele gosta dela. Ele diz que agora que comprou a almofada pra garota, vai ser muito difícil de expulsá-la. Ele já estava reconhecendo que estava gostando dela, mas ainda assim ficava negando em sua mente. Ela fica bastante fofa sentada na almofada, e ele fica observando toda aquela cena, se segurando ao máximo para não fazer uma cara de feliz, já que, como eu mencionei, ele estava tentando se fazer de durão. Ele realmente não queria dar o braço a torcer, que estava apaixonado. E no intervalo, os seus amigos vão até a sua sala e dizem que ele está se distanciando deles. Eles até perguntam se por acaso o João tá apaixonado por uma donzela. O nosso herói rebate dizendo que ele não tá apaixonado coisa alguma, e a sua amiga Sônia parece dizendo ali que eles precisam ficar depois da aula para fazer algumas tarefas. Eles comentam que o João tá apaixonado e ela já fica toda curiosa para saber quem que é o amor da vida dele. O João repete dizendo que ele não tá apaixonado coisa alguma e diz para eles irem logo fazer essas atividades. Eles caminham no corredor enquanto seus amigos ficam insistindo para saber quem que é a garota. E nesse instante, ele acaba se encontrando justamente com a Natália no corredor. Ela era a garota mais popular e bonita da escola, e ela estava sempre acompanhada de outras garotas ou até mesmo de outros garotos que ficavam cercando ela. O João já fica com as bochechas coradas e ele não consegue falar nada, ele só segue andando ao lado ali da sua amiga. Ele até olha pra trás pra conferir se a Natália não vai falar nada, e a Sônia já tinha sacado tudo. Ele estava loucamente apaixonado pela Natália, a garota mais popular do colégio. Ele jura que não, e a Sônia diz que ela é muita areia pro caminhãozinho dele, e que nem adianta ele ficar fantasiando esse tipo de coisa na cabeça oca dele. O nosso herói explica que ultimamente ela tem passado bastante tempo junto dele no clube de literatura, e que ele tá tentando de todas as formas fazer ela parar de ir até lá. Além de bobo apaixonado, ele ainda era um mentiroso, pensa a Sônia, porque jamais uma garota dessas ia ficar no mesmo lugar que um otaku fedido igual ele. Ele vai embora enquanto a sua amiga fica dizendo para ele não se tornar um stalker asqueroso. E naquele mesmo dia, mais tarde, a Natália vai até o clube de literatura. O nosso herói diz que viu ela no corredor mais cedo, e a garota, bastante envergonhada, começa a pedir desculpas. Ela não sabia se conversava com ele, galera, por isso que ela não falou nada.
ela tava achando que a Sônia fosse a namorada do nosso herói, e ela até fica com vergonha perguntando se ela deve parar de vir no clube de literatura, pois assim a namorada dele sentiria ciúmes. O João rapidamente se defende, dizendo que a Sônia não é a sua namorada, que eles são apenas amigos, e que ninguém gostaria de namorar com ele, já que ele é muito estranho. A Natália dá um suspiro de alívio e diz que ficou contente por ele não ter uma namorada. Antes que o clima ficasse vergonhoso, ela começa a dar uns saltos de alegria, perguntando se não tem problemas ela continuar vindo no clube e se poderia conversar com ele sempre que o visse. Ela se aproxima ainda mais enquanto insistia para ele prometer que ele iria falar com ela até mesmo fora do clube. O João é um sem vergonha e fica olhando para onde não deve e acaba concordando, prometendo que vai conversar com ela onde quer que ela esteja. A cena corta e já é sábado de manhã. O João havia decidido ir até a escola buscar alguns pertences e aproveitou para tomar um cafezinho. Lá da janela ele ficou observando a Natália correndo. E ele não conseguia parar de pensar nessa garota, galera. Ele até mesmo foi na escola no sábado de manhã com uma desculpinha só pra ficar olhando ela. Enquanto ele observava as garotas, ele acaba se distraindo e quando ele menos espera, a Natália tá bem atrás dele. Isso faz o João tomar um baita susto e a garota revela que viu ele pela janela, então subiu ali no prédio pra dar um oi. Era bastante estranho ele estar no colégio em pleno sábado às 8 horas da manhã, e ao questioná-lo sobre isso, o Prota se defende dizendo que só veio ali para buscar uns materiais. Enquanto ele tenta ficar dando algumas desculpinhas, ela tira alguns lenços e começa a secar o seu corpo, porque ela estava bastante suada devido aos exercícios. O sem vergonha do João não consegue parar de encarar a garota, e enquanto ela se seca, ele fica ainda mais apaixonado. Aposto que se fosse você no lugar do João, você também ficaria igual uma estátua, observando essa beldade aí. Quando ela finalmente termina de se limpar, ela joga aquele lenço sujo no lixo. Ela pergunta no que ele tá pensando, e o garoto já fica nervoso tentando dar mais desculpas ainda. Ele admite que a sua mente tá ficando um pouco confusa por causa dessa garota, e que ela tá tirando ele do sério. Ele oferece um café pra ela no intuito de quebrar aquele clima constrangedor, e a garota aceita. Enquanto bebe, ela pede o seu número de telefone, e mesmo achando estranho, ele decide passar pra ela. No entanto, a garota se lembra que deixou seu telefone dentro do vestiário e pede para ele esperar ela terminar o treinamento para que eles possam se encontrar na porta da escola. Ele teria que esperar por mais 2 horas e ele fica todo entediado esperando o tempo passar, mas quando o nosso herói vê aquela beldade o esperando, ele já começa a ficar apaixonado. Ela adiciona o seu número de telefone e no mesmo instante ela mandou uma mensagem perguntando para qual direção é a casa dele. Ele responde pessoalmente e ela só digita ali algumas mensagens bem fofas pra ele. E depois disso eles decidem ir embora juntos. E como ela havia tomado banho e passado perfume, ela estava bem cheirosa e aquele cheiro acaba ficando gravado na mente do Joãozinho. No outro dia ela volta novamente pro clube de literatura e o nosso herói comenta que tá se acostumando com ela. Ele ainda estava com aquela frescura de não admitir que estava apaixonado, então ele fica bolando desculpas em sua cabeça para não aceitar o fato de que ele estava apaixonado por ela e só pensava na Natália o tempo todo. Ela se aproxima dele toda envergonhada. A garota queria saber se ele tinha terminado de ler o 2º volume do mangá que havia emprestado a ela, e com bastante vergonha, ele entrega rapidamente o quadrinho à menina. Por ela ser muito bonita, ele acabava perdendo a sua concentração e só ficava querendo olhar o corpo sarado ali dela. O João então tem a brilhante ideia de ficar encarando a Natália para que ele possa se acostumar com a aparência dela. E caso ele se acostumasse, ele não ficaria mais nervoso e o seu coração não sairia mais pela boca. Então ele começa a ficar encarando ela igual um louco e ela se sente um pouco incomodada. A Natália pergunta se tem algo de errado e ele diz para ela não se importar com ele e apenas ficar lendo ali o mangá. Ela até tenta continuar a leitura, mas ela não consegue porque ele não para de olhar um segundo sequer e isso estava deixando ela bastante desconfortável. Então ela se levanta lentamente e caminha até ficar bem próximo do João. Ela pergunta para o nosso herói se ele quer tanto vê-la assim, então ele deveria se aproximar um pouco mais. Lentamente ela vai se aproximando, fazendo com que a sua barriga chapada toque suavemente as bochechas do nosso herói. Ao sentir a pele fria e macia da Natália tocando as suas bochechas, ele começa a passar mal e cai no puff.
Ela pergunta se ele tá bem, e o nosso prota ali fica fingindo que tá dormindo. E depois de alguns segundos, ele dá a desculpa de que tava muito cansado e que até dormiu e teve um sonho. Ela fica nervosa querendo saber que tipo de sonho ele teve, mas por achar que o sonho era um sonho atrevido, ela sai correndo dizendo pra ele não contar. Ao ficar sozinho no clube de literatura, o João percebe que o Joãozinho lá embaixo ficou um pouco animado e começa a tentar disfarçar, se é que vocês me entendem. A Natália vai embora um pouco tímida e nervosa, e mesmo sendo bastante popular, ela não parecia saber lidar muito com alguém que ela gostava e achava atraente, e nos dá indícios que ela também tá gostando dele. Depois da aula, ele vai até uma loja de conveniência e acaba encontrando um mangá de garotas musculosas. O nome do quadrinho era Donzelas do Atletismo. E ao ver aquela capa, ele novamente começa com aquela frescura de fingir que não gosta desse tipo de garota. Mas na verdade ele fica apaixonado ao ver aquela donzela na capa e acaba pegando a revista para poder comprar. Ao chegar no balcão, a sua amiga Sônia havia sido contratada como caixa, e ao perceber que era ela que estava ali, ele tenta disfarçar devolvendo o mangá. Mas já era tarde demais, galera. A Sônia já começa a dizer que ele é estranho e que fica fantasiando coisas bizarras na cabeça, e que ele até acha ali na mente dele que ele é namorado da Natália. Ele jura de pé junto que queria pegar o mangá de One Piece, mas a sua mão acabou escorregando e ele pegou o mangá Donzelas do Atletismo. A Sônia promete que não vai zoá-lo e que respeita as preferências de seu amigo, mas após dizer isso ela começa a segurar o riso ali, e o nosso herói fica gritando pro gerente demitir ela. Ao sair da loja, percebemos que realmente a garota ali da capa é bem parecida com a Natália. E falando na garota, ela acaba aparecendo ali nesse exato momento, e o nosso herói acaba escondendo o mangá por detrás de suas costas. A amiga que estava junto da Natália acabou vendo a capa daquele mangá e pergunta à garota quem que é esse novo amigo. A Natália explica que está encontrando com ele no clube de literatura e que sempre vai lá para poder descansar. Porém, a amiga dela acha que na verdade esse garoto é um sem vergonha e que ele tem paixão secreta pela Natália e que até comprou um mangá que comprovava essa teoria dela. Para poder salvar sua amiga, ela decide bolar um plano para poder livrá-la desse possível agressor. Mas antes, um aviso rápido: se você quer que eu continue trazendo vídeos assim pra vocês, é muito importante que você deixe o seu like e um comentário, pois assim a plataforma entende que o nosso vídeo é relevante. Voltando para a história, eles retornam ao clube de literatura e começam a brincar de acertar o alvo com dardos. Ele havia trazido esse brinquedo da sua casa, pois ele havia encontrado jogado lá no porão. Então a Natália tem a brilhante ideia de fazer uma aposta. Quem acertar menos pontos no jogo de dardo deve receber uma punição. Ele aceita, então começam a jogar. Ela é muito boa e faz uma pontuação bem alta, mas como o prota tinha o costume de jogar isso em seu quarto, ele acaba fazendo 10 pontos a mais e vence a garota. Ela fica esperando a punição, imaginando que ele vai escolher algo bem atrevido. Porém, como o nosso herói é um baita de um virgão, ele pede como punição que ela faça 30 agachamentos. Ela disse que tudo bem e fica um pouco decepcionada, mas então começa a fazer ali os exercícios bem na frente dele. Ele começa a ver toda aquela cena e o Joãozinho já começa a ficar todo animado. Ele se pergunta como que ela tem coragem de fazer esse tipo de coisa bem na sua frente. E fala sério, galera, essa waifu aí merece o seu like, com toda certeza. Mais tarde ela volta pro clube de atletismo e a sua amiga fica espiando ela no vestiário. O intuito da Alice era de salvar a sua amiga, já que ela estava imaginando que a Natália estava sofrendo ameaças do João. Na mente dela não faria sentido uma beldade dessas ter amizade com um nerd fracassado que todos repugnavam. A Natália revela que realmente tem ido no clube de literaturas e que até acabou de vir de lá, mas ela não diz o porquê que ela tem ido lá com tanta frequência, e isso acaba aumentando ainda mais as suspeitas da Alice. Ela tem praticamente certeza de que o João tinha tirado algumas fotos ali dela e estava usando isso para se aproveitar da sua amiga, já que ela era boazinha e meiga. Talvez o João tinha mesmo uma foto e estava usando isso para chantagear a garota. Depois de imaginar várias coisas que provavelmente estariam acontecendo, a Alice decide tirar satisfação com o João.
Ao encontrá-lo no corredor, ela revela que viu ele segurando o mangá Donzelas do Atletismo e pergunta se por acaso ele tá ameaçando a sua amiga. Ele não entende nada do que ela tá falando e a Alice começa a gritar dizendo que ele é um verme insolente e que tá tirando casquinha da Natália só porque ela é uma garota gentil e meiga. E como uma forma de libertar a pobrezinha da Natália, ela decide que vai tomar o lugar dela e pede pro João tirar fotos dela e chantageá-la no lugar da Natália. Nesse instante, a Natália vê que tá acontecendo um barraco e vai até lá. A Alice diz para sua amiga não se preocupar, já que ela iria salvá-la desse atrevido. Ela disse que ela iria se vestir de coelhinha e mostrar o tanquinho dela pro João. Ela diz isso porque ela imaginou que o João tinha uma foto assim da Natália, e era exatamente essa foto que ele estava usando para chantagear a garota. A Natália disse que não fez nada forçado e que só estava indo lá no clube de literatura para poder relaxar e ler uns mangás. O nosso herói já disse que a Alice foi muito rude e quem estava sendo atrevido ali era ela. E ao ficar em um beco sem saída, a garota começa a chorar e pedir desculpas, então ela sai correndo pelo corredor. A Natália fica um pouco tímida e pergunta se ele realmente estava interessado nesse tipo de fantasia, que ela colocasse uma roupinha de coelho e mostrasse a barriguinha chapada. Ele se sente tentado a dizer sim e que seria maravilhoso observar essa cena, mas antes que ele responda, a garota sai correndo e ele percebe que está se tornando um sem vergonha. No outro dia, a Natália aparece mostrando uma foto de um gatinho. O gato era realmente bastante fofo, mas ele só conseguiu observar outras duas coisas, se é que vocês me entendem. Ela mostra outra foto de seu gatinho e novamente nosso herói fica focado em outras áreas ali da foto. Ela gostaria de saber se ele também tem algum bichinho de estimação e ele decide mostrar o seu cãozinho. Ao mostrar a foto do Bob, tem outra garota ali na foto e também é loira. A Natália fica um pouco sem graça, então ele pergunta quem que era aquela garota lá que estava junto com o gato, e ela revela que era a sua irmã mais nova. Ao mostrar a foto das duas juntas, o prota percebe que a genética da família é realmente boa, e aquilo era um colírio para os seus olhos. A Natália fica um pouco com vergonha de mostrar aquela foto de biquíni ali da sua irmã e decide procurar outras fotos em sua galeria. E sem perceber, ela acaba passando por uma foto bem comprometedora. Isso faz o Joãozinho lá embaixo ficar bem animado e ela não acha aquelas outras fotos e acaba desistindo de procurar. A Natália não consegue segurar a curiosidade e questiona quem que era aquela garota que estava junto com o cachorro e o João revela que era a sua irmã. Isso acaba deixando a Natália um pouco aliviada e ela diz que só estava pensando quem que era aquela garota e que mal viu o cãozinho. Galera, ela tá super apaixonada pelo nosso herói. Será que ele realmente vai se tocar e se declarar pra ela enquanto ainda há tempo? Continua acompanhando aqui que essa história tá muito boa. Assim que o sino toca, eles vão embora, mas uma chuva bem forte começa a cair e o João acaba se escondendo em um ponto de ônibus. Logo em seguida, a Natália aparece e ela tá toda encharcada. Ambos não tinham trazido guarda-chuva, então eles decidem esperar ali por algum tempo. Pela roupa da garota tá molhada, acaba ficando um pouco transparente, e o coração do João quase sai pela boca. Esse sem vergonha não consegue parar de olhar pra ela um minuto sequer, então ela pega uma toalha e começa a se secar. Logo em seguida, ela empresta essa toalha pra ele. Seria muito rude ele continuar recusando as ofertas dela, então ele acaba aceitando e começa a se secar. Depois de alguns segundos, ele sente aquele perfume que estava grudado em sua mente. Aquilo era demais para o seu coraçãozinho, então ele decide devolver a toalha imediatamente. Ela percebe que havia trazido uma sombrinha em sua mochila, e provavelmente foi a sua mãe que colocou ali. Então ela fica oferecendo para levar ele até a estação mais próxima, já que era caminho para ambos. Porém, ele recusa, e mesmo assim a Natália fica insistindo para eles irem juntos, dizendo que a chuva não vai parar tão cedo. Esse João é um baita de um covarde e acaba deixando a garota ir embora sozinha. Se essa oportunidade surgir com você, agarre com as duas mãos. Jamais recuse uma carona e um guarda-chuva com uma garota. Escute o que o mestre taverneiro tem a dizer para vocês, hein? No outro dia, ele tá assistindo um filme de terror no clube de literatura. Ela aparece lá toda curiosa para saber o que tá acontecendo, e ao revelar que era esse tipo de filme, a garota fica toda animada e pede para assistir junto dele. Ao aceitar, a garota se senta bem próxima do seu corpo, e novamente o Joãozinho fica todo serelepe. O prota não consegue pensar em outra coisa.
Ele até acha que o filme tá ruim e que ela não tá tendo muito interesse. Porém, como o filme era de terror, ela fica um pouco com medo e começa a se aproximar ainda mais próximo de seu corpo. No final do filme tem uma cena romântica, e ao notarem aquele tipo de cena um pouco mais quente, ambos ficam envergonhados, e um clima romântico ali começa a pintar no ar. O coração dos dois começa a bater mais forte, e o clima ali era perfeito para que eles dessem o primeiro beijo. E quando finalmente vai rolar, a garota vira a cabeça pro lado e começa a disfarçar. Ele diz que vai tirar esse filme, pois cenas desse jeito são constrangedoras, e a garota concorda, dizendo que não é muito boa com esse tipo de cena. Eles dizem que cenas desse jeito só servem para deixar outras pessoas embaraçadas, e ficam comentando outros tipos de cenas que também causam estranheza. Esses dois, embora sejam opostos, eles se dão muito bem, e vemos ali que a amizade deles está ficando até mais forte, e que logo logo vai acontecer algo um pouco mais sério. No outro dia, o João estava um pouco chateado porque ela tinha recusado o seu beijo. Ele ficava pensando que ela não gostava dele de verdade e que só estava tentando se aproveitar do clube de literatura. Nesse instante, ela aparece dando um baita susto no João. Ela queria pedir um favor. Ela gostaria de deixar a sua garrafinha na geladeira ali do clube, para que não esquentasse, e ela pergunta se poderia deixar lá. O nosso herói fica um pouco bravo porque ele imaginava que ela só estava tentando se aproveitar dele, já que havia recusado o seu beijo e ainda ficava aparecendo ali como se nada tivesse acontecido. Ele fica um pouco bravo com isso e ela diz que sente muito pelo que aconteceu ontem. Como compensação, ele poderia fazer o que quisesse. Ele não sabia o que escolher, então ela sugere que ele tire uma casquinha dela. Porém, ele enrola demais e acaba não conseguindo. O João, ele é um verdadeiro covarde e acaba dizendo pra garota que ela pode colocar a garrafinha na geladeira sem que ela faça nada em troca. Ela fica bem sem graça e coloca a garrafa lá, então vai embora. Ele fica um pouco arrependido, então decide ir lá comprar uma bebida na máquina de refrigerante. Ele fica chateado e ainda mais confuso se ela realmente gosta dele ou não, já que ontem ela havia recusado seu beijo, mas hoje tinha deixado ele tocar nos airbags. Aquela garota realmente era uma incógnita e ele estava mais confuso do que nunca. Mais tarde, quando ela termina os exercícios do clube de atletismo, ela vai até lá pegar a garrafinha. As duas garrafas eram bem parecidas, tanto a que ela deixou como a do João que ele havia acabado de comprar. A Natália acaba pegando a garrafinha da esquerda e começa a beber. Ele avisa pra ela que ela tá tomando o seu refrigerante e ela não liga, dizendo que não tem nojo dele. Aquilo era basicamente um beijo indireto e ela concorda na maior naturalidade, dizendo que sim. E aí galera, será que ela realmente gosta do João? Acompanhem comigo que até o final você vai ver essa resposta. Mais tarde, a conselheira do clube literário pede para que ele faça uma faxina na sala. Ele diz para Natália que não precisa que ela ajude ele, mas a garota insiste em acompanhá-lo. Ela diz que se ela ajudar vai ser mais rápido, então sobraria mais tempo para eles descansarem lendo mangá. Eles começam a limpar, então a Natália observa uma aranha bem próxima do seu rosto e ela acaba dando um grito bem alto. A professora do clube de atletismo estava procurando pela Natália, já que ela havia fugido lá dos exercícios. Ela acabou ouvindo o grito vindo de uma sala ao lado, então ela decide ir até lá para conferir se a fugitiva do clube estava naquele andar. A Natália percebe que a sua professora está procurando por ela lá no corredor, então ela diz pro João que eles precisam se esconder no armário. A professora abre a porta e começa a procurar, mas ela não encontra nada. Lá dentro daquele armário apertado, estava a Natália junto do João, em uma posição bastante comprometedora. O Joãozinho fica bastante apertado e quando a professora dá um grito procurando pela Natália, ela acaba se assustando e apertando ainda mais o João. O nosso herói acha que ele não vai conseguir resistir, porém a professora vai embora e eles finalmente saem ali de dentro do armário. Aquilo havia sido bastante intenso e a Natália fica toda preocupada, perguntando se ele havia se machucado, já que ele estava reclamando de dor. Ela, como não é boba e nem nada, ela fica provocando ele, dizendo que vai fazer massagem onde estava dolorido e fica perguntando onde que ele se machucou. E o pobre do nosso herói diz que já tá bem, que já passou. Mais tarde eles vão até o clube de literatura para descansar, pois estava muito calor e aquela limpeza havia deixado eles bastante cansados. Ela se deita bem próxima dele e o sem vergonha já fica encarando as axilas da Natália. Ela tá bastante suada e ele fica ali encarando ela.
A garota decide jogar Jokenpô para ver quem vai buscar um refrigerante bem gelado. Ela acaba perdendo o jogo e é obrigada a ir até a máquina de vendas mais próxima. Ao se levantar da sala, o nosso herói fica observando uma gotinha de suor que havia caído dela. Como o João é bastante estranho, ele começa a desenvolver ali alguns pensamentos bastante exóticos e corre para pegar um lenço para poder secar aquela gota. Novamente ele fica encarando aquele suorzinho dela e os seus olhos começam a brilhar. Ela acaba chegando bem nessa hora e ele fica nervoso e começa a disfarçar. Ela havia esquecido de pegar dinheiro e ele diz que ele mesmo vai lá comprar refrigerante e acaba saindo correndo. Já no outro dia, a Sônia passa até no clube de literatura para falar um oi pro João. Ele havia se assustado achando que era a Natália e a sua amiga fica tirando o sarro dele dizendo que ele é louco por fantasiar esse tipo de coisa. Ela acaba se sentando na almofada que ele havia comprado ali para sua crush e o João diz para ela não se sentar lá porque aquele lugar é da Natália e a Sônia fica repreendendo ele dizendo que essa ilusão dele já tá indo longe demais. Ela não acredita nem um pouco no João, dizendo que ele é louco e maluco por ficar enxergando esse tipo de coisa. Jamais que uma garota extremamente popular e bonita ia ter amizade com um fracassado nerd otaku fedido que nem ele. Nossa, ela acabou com ele nessa hora, né, galera? E antes de ir embora, a sua amiga diz que ele deve ir a um psiquiatra, pois ele tá enxergando coisas que não existem. O pobre do João até começa a pensar que ele realmente tá louco, e quando a Natália finalmente aparece, ele sai correndo para abraçar a garota, perguntando se ela é real. Ele até fica bravo dizendo que ela tá atrasada, e a Natália pede desculpas dizendo que a treinadora forçou ela a ficar dando voltas na quadra, e com bastante vergonha, ela pergunta por que ele queria tanto assim ver ela. O João disfarça e pega um caderno, dizendo que queria a ajuda dela para ter inspiração para desenhar, já que ele tinha um dever de artes e não estava tendo muita ideia do que pintar. Ela não era muito boa com desenhos, já que ela tinha aula de música e não de artes, e diz que ficar trancado no clube de literatura não ia ajudar ele a ter inspirações. A garota leva ele para fora do colégio e lá fora estava bastante quente. Ela mostra algumas flores para que ele possa desenhar e ele diz que é muito difícil desenhar plantas e que ele queria algo mais fácil. Ela para e fica pensando em algumas ideias e ele logo responde que seria ótimo desenhar ela. Após dizer isso, o João sente vergonha e fala que é brincadeira, com medo dela achar ruim. No entanto, a Natália havia gostado da ideia e pergunta se ele gostaria que ela posasse como modelo. Envergonhado, ele diz que sim, e o sem vergonha já começa a pensar em várias poses que ela poderia fazer, deixando o Joãozinho bastante animado. Ele dá um tapa no próprio rosto e diz que ela apenas deve agir normalmente. E após algum tempo desenhando, ele mostra o resultado. O João havia desenhado apenas o abdômen dela, e isso acaba deixando a Natália bastante brava. Ele diz que fez isso porque ficou sem graça de olhar para outras partes do corpo dela, por isso que ele tinha desenhado apenas a barriga. No final de contas, o seu desenho chamou a atenção do professor e de todos os alunos, e ele acaba perguntando se poderia deixar exposto no salão de belas artes para que os outros alunos pudessem ver. E o nosso herói fica gritando para ele não fazer isso, já que era um desenho bastante particular. Depois da aula, ele volta para o clube de literatura, e a Natália tá descalça, apenas com uma meia no pé. Como o João é bastante estranho, ele fica fissurado no pé dela, e ela conta que acabou pisando em uma poça d'água e molhou todo o seu tênis, e que por isso estava deixando lá fora para secar. Ele fica com uma ideia estranha porque nunca tinha visto o pé dela, já que ela sempre estava usando meias. Ele mal consegue prestar atenção no mangá que ele tá lendo, e toda hora ele fica conferindo os dedinhos dela ali se mexendo. Ele sabe que isso é bizarro e fica se cobrando para não prestar tanta atenção nela. Porém, o mosquitinho acaba pousando ali no seu pé e ele deseja de todas as formas avisar a garota, já que o mosquito iria picar ali o pé dela e causaria bastante coceira. Mas ia ser bastante estranho ele avisar que tinha um mosquito no pé dela, já que ela ia entender que ele estava prestando muita atenção. Então ele tem a brilhante ideia de fingir que o seu pé tá coçando para que ela entenda essa indireta. Mas a garota acaba esticando o seu pé e tocando no pé dele. Ela diz que ambos os pés são do mesmo tamanho e ele já começa a passar mal com toda aquela cena. Mas no final de contas ele havia conseguido salvar o pé dela de uma picada de mosquito, então tava tudo bem. Ela veste a meia e ele revela que estava bastante nervoso porque tinha um jogo de basquete no final de semana. Ela não entende o porquê dele estar nervoso por causa disso, e o João revela que é porque ele não é bom nos esportes. Ela então decide dar uma aula para ele, já que ela era muito boa em praticamente todo tipo de esporte.
Eles vão até a quadra e começam a praticar. Ela explica os fundamentos do basquete e aquilo realmente era muito fácil para ela, porque ela era muito forte e tinha um corpo bastante atlético. Ela dá um drible numa velocidade absurda e acaba fazendo uma cesta sem que o João consiga ao menos perceber os seus movimentos. Aquilo era muito simples para ela, dizendo que era fácil driblar o seu adversário e de fazer uma enterrada, que era coisa bastante simples. O João diz que aquilo é impossível, e que ele é muito ruim e que não tem reflexos tão rápidos. Ele também não conseguia prestar atenção por causa dos melões ali diante de seus olhos, e na tentativa de interceptar um passe, ele acaba tocando em uma área que ele não deveria. A garota dá um grito desesperado e ele começa a se desculpar dizendo que aquilo não era sua intenção. Ela dá um sorriso bastante envergonhada e diz que não tem problema, e agora que o João não ia conseguir se concentrar no basquete mesmo. Além do mais, tinha 3 bolas para que ele pudesse defender, então ele não ia conseguir prestar atenção. O tempo se passa e havia chegado o dia dele jogar basquete. Como ela estava apoiando ele sempre, ele decide ir lá assistir o jogo de vôlei para poder torcer por ela. A Natália de longe é a melhor atleta da escola e acaba fazendo uma pontuação dando um corte que quase faz a bola explodir. A Sônia fica morrendo de medo porque a bola passou bem próxima do seu corpo e o João fica todo apaixonado assistindo aquela cena, mas ao mesmo tempo ele fica com medo da Natália porque ela é muito forte. O jogo termina e a Sônia sai correndo para dizer pro nosso herói que aquela garota é assustadora. Assim que a Sônia vai embora, a Natália vem cumprimentar ele, perguntando se ele estava assistindo aquela partida para poder torcer para sua classe. O João diz que não, e que na verdade ele veio ali só para torcer por ela, já que ele queria apoiá-la. A Natália fica morrendo de vergonha ao ouvir isso, e agradece dizendo que ela nem é tão boa assim. Agora iria começar o jogo de basquete do nosso herói, e ela diz que vai ficar lá para assistir ele jogar. Ela começa a gritar palavras de encorajamento com o intuito de fazer ele se sentir motivado. Porém, o João é muito ruim e ele acaba sendo driblado e perde em um ponto. Ele olha para Natália e ela tá com uma carinha bastante positiva e ele sente que deve dar o seu melhor para não decepcionar ela, já que ele tinha passado 3 dias treinando junto da garota para que ele pudesse jogar essa partida. Ele se esforça bastante e consegue bloquear um ataque, roubando a bola do adversário. Seus amigos lhe dão os parabéns e ele olha para Natália e ela tá fazendo um sinal de positivo para ele. No final não adiantou de nada porque eles acabaram perdendo, mas a garota disse que ele mandou muito bem e que melhorou bastante nos últimos dias. E com uma carinha apaixonada ela fica dizendo que ele foi incrível. O nosso herói fica com bastante vergonha e começa até a suar. Tava na cara que ela tava puxando o saco dele e mesmo assim o nosso herói agradece. Eles voltam pro clube de literatura e ela aparece usando um moletom. Ele fica incomodado porque assim ele não conseguia ver a barriga sarada da garota, então ele começa a bolar algumas estratégias para fazer ela tirar aquele casaco. O João pergunta se tem algo de diferente nela. Ela não entende a indireta e diz que na verdade tinha ido no salão de beleza no dia anterior e que até cortou o cabelo. Não era esse tipo de resposta que ele queria, então ele começa a dizer que tem outra coisa diferente, e ela diz que talvez seja o seu penteado, pois ela havia prendido o cabelo de uma forma diferente. Então, sem paciência, ele diz que é por causa do moletom que ela tá usando e que geralmente não usa esse tipo de roupa. De uma forma bem segura, ela diz que tá usando o moletom porque ela não quer mostrar sua barriga. O João já fica imaginando que ela fez uma tatuagem e isso estragaria tudo. Então ele fica insistindo para que ela mostre. Ela revela que um pernilongo picou a sua barriga e que era constrangedor ficar com aquele machucado aparecendo. E ele disse que isso não mudaria nada e que ela deveria ficar sem moletom, já que tá bastante calor. Então ela tira a blusa e tem apenas um pontinho ali na barriga. E aquela cena era bastante embaraçosa e ele fica morrendo de vergonha. Para disfarçar, eles decidem estudar para uma prova, já que as semanas ali dos exames estavam se aproximando. Ela pega um livro e começa a fazer algumas perguntas para ele. Caso errasse, ele teria que pagar 50 abdominais. O João aceita a aposta e começam a fazer as perguntas. Ele acerta todas as respostas e quando chega na vez da Natália, ela acaba errando. Com isso, ela é obrigada a fazer 50 abdominais. Ela começa a fazer os exercícios e o nosso herói fica observando toda aquela cena embaraçosa. Ela diz pra ele que seria mais fácil se ele segurasse a sua perna, então ele corre lá para poder segurar. Ele fica agradecendo na sua mente por ela ter feito esse tipo de aposta, pois agora ele estava se dando muito bem. Enquanto faz os exercícios, ela chega com o cabelo bem próximo do seu nariz e ele sente um cheiro muito bom vindo dela.
Ao terminar, ela deita no chão bastante cansada e ele fica olhando a barriga tanquinho dela e percebe que a picada de mosquito já tinha desaparecido. Ela diz que quem errar a próxima vai ter que imitar um cachorro, e ele aceita e acaba fazendo a sua pergunta. E para não pegar muito pesado com ela, ele acaba fazendo uma pergunta bem fácil, e mesmo assim parece que ela errou de propósito. Ele se questiona por que ela errou uma pergunta tão fácil, e ela já começa a imitar um cachorro ali tentando seduzir ele. O João fica morrendo de vergonha e mesmo assim ele dá o comando de sentar e a Natália obedece imediatamente e isso faz o João ficar maluco, dizendo para ela parar de fazer isso que já é o suficiente. Então é isso aí, pessoal, eu resumi toda a obra de Kanojo. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim pra vocês, comentem aqui embaixo. E eu vou deixar de indicação um resumo de um mangá que eu fiz ele por completo. Eu resumi do começo ao fim. E se você quer uma obra que vai mudar a sua vida, eu indico pra você ir lá assistir esse vídeo, que tá muito bom. Eu te espero lá, hein? Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!